Queridos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios 10, do verso 14 ao verso 33. 1 Coríntios 10, do 14 ao 33. Nós vamos hoje fugir um pouquinho daquilo que a gente vem estudando domingo após domingo sobre os gêneros literários da Bíblia Sagrada. Nós estamos chegando nesse período festivo, né, de São João, São Pedro, Santo Antônio, aquela coisa toda, e invariavelmente eu recebo algumas consultas de alguns irmãos e irmãs perguntando: pastor, pode isso, pode aquilo? Até onde a gente vai? Eu acho que isso é um assunto que todos os anos, ou pelo menos com o passar dos anos, tem se batido nas igrejas no aspecto de falar, de explicar, tem sido motivo de polêmica, de comentário, de escândalo. Eu vi fulano balançando o pé ali na rua, eu vi cicrano comendo um milho assado ali na beira da fogueira, e aí sempre há muitas perguntas nesse sentido. Eu sei, irmãos, que as cosmovisões, elas possuem algumas mudanças, e eu sei que talvez a minha soe um pouco diferente daquela que os irmãos já ouviram há um tempo atrás, mas eu preciso falar sobre isso, e querendo ou não, eu vou acabar empregando um pouco a minha cosmovisão sobre esse aspecto, mas eu quero basear tudo que eu vou falar nessa manhã na própria Bíblia Sagrada. E é claro que nós trazemos nossas impressões pessoais. Então, vamos ler nesse instante esse texto inicialmente e depois nós veremos outros textos mais que falam sobre essa temática. Vamos lá, 1 Coríntios 10, do 14 ao 33. Eu vou ler, os irmãos acompanham atentamente. Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é comida sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém. Vamos orar nesse instante. Pai amado, obrigado pela tua santa palavra e instrução. Nessa manhã, nós oramos pedindo que o Senhor, mais uma vez, fale ao nosso coração e nos ensine. Nós queremos aprender tua palavra.
Nós queremos, ó Deus, viver a Tua palavra. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém e amém. Quando a cultura vira evangelho. Chegamos no mês de São João, para mim, o melhor mês do ano. Não por causa do São João, que pouco me importa, mas por causa das comidas que naturalmente essa época nos oferece. Também não é por causa do santo, é por causa do clima e do tempo propício à colheita da lavoura. Mas aí sempre vem aquela antiga pergunta que parece que passa ano, vem ano, e a igreja sempre fica batendo na mesma tecla. Pastor, e o crente pode participar de São João? Eu posso mandar meu menino para a quadrilha da escola? Essa semana eu recebi mais uma vez essas perguntas. Eu posso mandar um menino para a quadrilha da escola? Ah, mas a minha escola agora, ela não está mais trabalhando no aspecto do santo, só o aspecto cultural. Então não tem problema, porque a gente tira o santo e aproveita só da cultura. Vamos trabalhar um pouquinho esse aspecto hoje pela manhã, entendendo o que é que a Bíblia fala sobre esse aspecto cultural, que nós não podemos desprezar. Por outro lado, nós também não podemos desconsiderar o efeito do pecado sobre a cultura. Então, quando a cultura vira evangelho, o relacionamento dos cristãos com a cultura na qual nós estamos inseridos sempre foi um grande desafio para todos nós. E nós temos na Bíblia Sagrada, irmãos, exemplos claros disso. O próprio Daniel, com seus amigos, que foram enviados até a Babilônia e ali se depararam com um choque de realidade muito grande no aspecto cultural e religioso. Foi um grande desafio para eles. Nós sabemos muito bem quais foram as consequências daqueles que não se curvaram perante a cultura daquela sociedade. Foram a cova dos leões, ou no caso de Daniel, a cova dos leões, o caso dos amigos, até a fornalha de fogo ardente. Nós temos muitos registros bíblicos de pessoas que não se curvaram perante a cultura e foram duramente punidos pela atual cultura. Opções como moldar-se à cultura. Está atrapalhando aqui minha cabeça, não, né? Opções como moldar-se à cultura, rejeitá-la, idolatrá-la ou tentar redimi-la, têm encontrado adeptos em todos os lugares e épocas que nós possamos vir a imaginar. Afinal, de que modo nós, os que cremos em Jesus e adotamos os valores bíblicos quanto à família, ao trabalho, ao lazer, ao conhecimento e às interações pessoais em geral, podemos nos relacionar com essa cultura? Até que ponto nós, que estamos nesse mundo, podemos ter relação com algumas coisas que lhe pertencem? Até que ponto? Aonde é a linha divisória que o cristão pode ir? Esse termo cultura, ele é objeto de muitas definições. Você vai dar uma pesquisada, hoje é no Google, né? Eu cresci pesquisando nos dicionários, então lá em casa tem um monte de dicionário. Eu pesquisava no Aurélio, depois ia nessa concordância, naquela outra. Hoje em dia você dá um Google, né? Aparece lá algumas opções. Há muitas definições, mas boa parte delas são semelhantes no seu quesito principal. Define-se cultura como um conjunto de valores, crenças e práticas de uma sociedade em particular, o que inclui artes, religião, ética, costumes, maneira de ser, se divertir e se organizar. Então, nós temos sempre esse aspecto, onde a arte, a musicalidade, as apresentações e até mesmo as religiões são incluídos nesse balaio todo. Tanto que agora, com essa tentativa de amenizar o efeito negativo que a Umbanda sempre teve em todos os lugares do mundo, especialmente aqui no país, os incentivos governamentais têm sido no aspecto de tentar mostrar o lado bom da Umbanda, tentar mostrar o lado bonito da religião afrodescendente, coisa desse tipo, assim, nos seus termos corretamente. Aquela coisa bonita, não, vamos mostrar esse aspecto aqui, porque isso não é só uma religião, isso é uma cultura. E porque é uma cultura, a gente precisa abraçar. Então, nós vivemos um grande duelo diante disso, especialmente os irmãos que lidam com escola, vão ter que lidar com esse dilema constantemente. Até que ponto eu devo entender isso como cultura? Até que ponto eu devo entender isso como religioso? E isso é, irmãos, algo terrivelmente difícil de você colocar uma linha divisória. Por quê? Porque nós temos muitos agravantes
em meio a uma cultura contaminada pelo pecado. Por isso que tem essa frase aqui bem grandona. Não existe cultura neutra, isenta, pura e inocente. Toda cultura reflete a situação moral e espiritual das pessoas que nela estão inseridas. Tem esse negócio, não, mas é porque é cultural. Toda cultura está contaminada pelo pecado. Não tem cultura santinha, bonitinha, maravilhosa. Até as que têm as melhores intenções estão contaminadas pela situação do pecado. Se toda cultura está contaminada pela situação do pecado, quem dirá culturas que têm uma origem religiosa? É exatamente, irmãos, agora o que Paulo vai nos falar com respeito ao que comer e ao que não comer. Porque Paulo está lidando com a sociedade de Corinto, que, conforme eu já preguei aqui, era uma cidade e uma cultura extremamente imoral, corrompida, cheia de paganismo, cheia de idolatria, tudo quanto é perversidade, imoralidade, você possa imaginar, tem ali na região, na cidade de Corinto. E os crentes da igreja de Corinto, invariavelmente, vinham dessa cultura. Só que agora tinha um duelo, uma dificuldade a lidar. Porque eles saíram do mundo, daquelas culturas, daquelas seitas religiosas. Agora estavam na igreja, servindo ao Senhor, porém os seus familiares, seus amigos, seus parentes, seus conhecidos continuavam lá. Até que ponto eu posso acessar aqueles ambientes que os meus parentes, os meus amigos, os meus familiares estão? Até que ponto? Porque esse era o dilema de Coríntios, daquela cidade de Corinto, mas é o dilema nosso hoje ainda, viu? Porque todas as vezes que a gente tem um casamento para ir, um batismo católico para ir, um aniversário no dia do Senhor, uma festa de fulano, um negócio, a gente sempre fica naquele, e aí, eu vou ou não vou? A missa, eu já disse aos irmãos, não vá. Não é nada familiar, é puramente idólatra. Mas a gente sempre tem um dilema, né? E o casamento? E aquilo? E vamos fazer uma festinha lá de aniversário para o menino, e o tema é o São João, eu vou participar ou não vou? A gente sempre lida com esses dilemas. É a mesma situação de Corinto. Os irmãos estavam na igreja, mas haviam familiares que continuavam fazendo suas comemorações, e por serem partes daquela família, por vezes precisavam participar. Durante muito tempo, irmãos, durante muito tempo, nós tivemos alguns ensinamentos legalistas. Eu, particularmente, fui ensinado assim, de maneira muito legalista. Por que eu digo legalista? Era uma cultura onde tudo era um escândalo. Pra você ter noção de como que boa parte dos cristãos foram educados não com base em uma cosmovisão bíblica sólida, fundamentada na palavra e equilibrada, mas baseada em moralismo barato. Vocês terem ideia, chegava o período agora de São João, o gabinete do meu primeiro pastor sempre estava com gente na porta para ser recebida, com as seguintes queixas: ah, pastor, o senhor não sabe o que eu vi ali na rua. A irmã entrou na loja de roupa, estava tocando a música e ela estava batendo o pé. Pastor, tem que disciplinar essa irmã. Batendo o pé com a música de Flávio José. Eu era Flávio José da minha cidade, eu toco em tudo quanto é canto no mundo. Estava batendo o pé, pastor. A irmã está na carne, está quase no mundo, pastor. Está quase no mundo. Outros que, quando iam para o sítio com a família, de repente estavam lá os familiares com a fogueira acesa e soltando um foguetão. Pastor, foi para o São João da Roça. Ainda comeu pamonha. Isso é um absurdo. Tudo sacrificado a Maria, tudo sacrificado a São João. A gente foi criado, irmãos, em meio a uma cultura que, por vezes, o legalismo fala mais alto do que o bom senso e a moderação. Por outro lado, há muitos crentes, dos quais eu já fui um, que com saudade do Egito tentam imitar as coisas do mundo. Me arrependo amargamente, porque eu tenho o título de fundador do São João com Cristo da minha igreja. Uma desgraça. Quem deu origem? William Rafael. Ô tristeza, irmãos, ô tristeza. Eu, vindo do mundo, com muita saudade de Luiz Gonzaga, Santana, Flávio José, Delmiro Barros e outra coletânea assim por diante, chego na igreja onde crente não pode dançar.
E aí, chega o mês de junho, tem fogueira, tem milho assado. E aí, involuntariamente, vamos fazer um negócio lá no nosso sítio? Vamos. Aí eu tinha plantado uma roça, estava no ponto de colher o milho, fui lá, quebrei um monte de saco de milho, trouxe para os irmãos, fiz aquele fogaréu todo, e tome milho para todo mundo. E quando chegou de noite, vamos acender a fogueira que está frio. Bora acender a fogueira que está frio. Foi um momento maravilhoso de comunhão. Só que no ano seguinte, aí vem a carnalidade falando mais alto. Alguns irmãos, pastor, por que não botam umas palhazinhas de coca? Pastor não, nessa época era o William. William, por que não botam umas palhinhas de coco assim aí no alpendre do sítio? Não tem nada demais, né? Umas palhinhas de coco, vai enfeitar, é da terra, é da terra. Aí eu, com medo assim, conversei com um presbítero, né? Eu disse, presbítero, o senhor permite? O que é que o senhor acha? Ele disse, meu irmão, não tem a festa da colheita? Não faça isso aí. Aí eu digo, pronto, estamos com liberação. Estamos com vale liberado para fazer agora uma reunião aqui com as palhas de coco. Beleza. Terceiro ano, por que não bota um paninho assim em cima da mesa, com isso, um pilãozinho do lado, bota uma coisinha aqui, ali e outra. Ano passado a gente botou as palhas de coco, porque não pode, né? Presbítero, pastor, pode? Pode, faz de conta que é a festa da colheita. Aí vai. Quarto ano, não podia ser somente palha de coco, porque ia repetir a decoração. Os irmãos agora queriam uma bandeirinha. Uma bandeirinha. Um forrozinho tocando de sal da terra. Vamos fazer uma brincadeira de pular isso, para imitar, pular, né? Olha a cobra, né, irmão Nainha? A cobra, pula a cobra. Quem estava no encontro de casais entendeu, quem não estava, perdeu. Vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer não sei o quê. Quando a gente menos espera, foi a época que eu entrei no IBN, né? Aí a mente começa a se abrir. O ano de fazer de novo o São João com Cristo. Minhas férias eu volto para Monteiro, vamos fazer de novo o São João. Aí minha consciência já começa a latejar, porque eu começo a ter entendimento da palavra. Aí eu disse, meu Deus do céu, que é que eu fui dar origem a esta desgraça, Senhor? Porque os irmãos não queriam mais fazer uma coisa simples, irmãos. Não era mais simples, todo mundo já queria de xadrez. E foram de xadrez. Veja, começou com uma boa ideia, se reunir, eu até recomendei aos jovens, a gente se reunir, fazer, mas não se preocupe que a história não vai se repetir, que eu não vou deixar. Não tem nenhum problema. Só que aí, por um lado, se a gente tem um extremo, não pode isso, não pode aquilo outro, por outro lado, nós temos um bocado de crente com saudade de Egito. Eu queria tanto ir para a festa, mas eu não posso fazer uma festa de crente na igreja. Né? Vamos botar um forrozinho, vamos fazer não sei o quê, aqui é só entre nós, vamos botar a camisa quadriculada, vamos botar direitinho. A gente não vai para a festa, mas a gente mata a saudade dela aqui na igreja. A gente tem que ter cuidado para a gente não ultrapassar o limite da nossa liberdade cristã e causar motivo de tropeço para outras pessoas. Então a gente vai entender um pouquinho qual é o limite que a gente tem que ter diante dessa realidade. Pode passar aí, Lucas? De acordo com João, as práticas carnais, a cobiça, a arrogância do homem marcam o mundo. Veja lá, por favor, 1 João 2, 15 a 16. 1 João 2, 15 a 16. Filhinhos, 2, aqui. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. João vai deixar de maneira muito clara que no mundo nós encontramos todo tipo de concupiscência. E por causa disso, não apenas no mundo, mas também na carne, nós precisamos, diante disso, fugir do amor ao mundo. Não ame o mundo, não ame as coisas que nele há. A palavra mundo, na Bíblia Sagrada, ela é normalmente utilizada em 3 aspectos. O mundo como sendo a totalidade do universo, o mundo, uma referência à carne, à prática pecaminosa, e o mundo, às vezes, em referência a um determinado local
determinado grupo de pessoas, como por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí os do livre-arbítrio vai dizer, está vendo? É todo mundo. Aí logo o próprio versículo vai dizer, aqueles. É uma referência àqueles que estão no mundo e são eleitos por Deus. Então, normalmente nós temos essas referências com a palavra mundo. Só que a que mais é utilizada em referência ao mundo é o aspecto da carnalidade, do pecado. Aqui, João, quando fala sobre não amar o mundo, ele está falando sobre as influências que há no mundo. A carne, o diabo, as ações arbitrárias à vontade do Senhor. Então, nós temos João deixando de maneira muito clara como que o mundo ele é contrário àquilo que a Bíblia nos estabelece como sendo vontade de Deus. Por isso que, estando dentro dessa cultura, a gente tem que ter muito cuidado, para que a gente não seja rapidamente influenciado, seduzido pelo mundo, achando que isso de fato é válido e é permitido pela palavra do Senhor. Nós temos ainda outros que também falam sobre isso. Vamos ver lá. Tiago 4:4, primeiro texto aí. Tiago capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E o inverso também é contrário. Aquele que quer ser amigo de Deus é inimigo do mundo, é retrógrado, é quadrado, é fechado, é tradicional. É assim que a gente percebe perfeitamente esse aspecto. Outro texto, muito conhecido de todos nós, Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século. Finalmente, nessa bateria de textos aí que a gente tem, João 15, do 18 ao 19. João 15, verso 18, verso 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. A gente tem ouvido falar muito, sobre preconceito contra os LGBTs, preconceito contra a diversidade de gênero, preconceito contra aquela religião, contra aquela cultura, não sei o quê. Mas se tem um povo que tem sofrido preconceito, todo tipo de segregação e ódio, são os crentes. Você vai nas redes sociais e encontra qualquer videozinho de crente, você vai ver o povo, uma boa parte assim de gente, detonando. Eu sou prova viva disso, é porque minha mente, graças a Deus, Jesus tem sustentado para não deixar me levar por crítica e conversa à toa. Quando ela é construtiva, é boa, né? Uma vez fizeram um cortezinho de um vídeo meu no YouTube, não foi no Instagram, não, foi no YouTube. Aí foi lançado lá no meu perfil, rapidinho assim, parece que deu 16 mil visualizações. Tem alguns vai, outros não vão, e tem esse negócio assim de algarismo, sei lá como é. Menino, que tinha de gente me chamando de tudo no mundo, por 1 minuto de vídeo, eu nunca vi na minha vida, não. 1 minuto de vídeo, eu não era nem pastor, era seminarista quando foi gravado esse vídeo. Eu estava pregando na igreja, noutra igreja, e eu ali, um cortezinho assim, 1 minuto, falando sobre a necessidade de sermos firmes e tudo mais. Apareceu uma ruma de comentário assim, dizendo isso é tudo salafrário, é um bando de ladrão, isso aí é tudo hipócrita, isso é não sei o quê, vai ver isso aí é um adúltero, vai ver isso aí é não sei o quê, vai ver isso aí. Um povo que nunca me viu na vida, pegou um corte de 1 minuto, a igreja evangélica é não sei o quê. O que mais tem hoje em dia é isso nas redes sociais. O povo fala que a causa tal é perseguida. Os crentes que sempre foram odiados e vão continuar sendo, e cada dia que passa se tornam mais odiados ainda, porque defendem o valor, porque defendem a família,
porque defende o que é certo, o que é direito, a gente é perseguido. A Bíblia vai dizer isso agora aqui. O mundo vos odeia, porque se nós fôssemos do mundo, eles amariam a gente. Olha, eu estranho quando o povo do mundo começa a gostar muito de uma coisa que é religiosa. Eu estranho. Aí eu comecei, de repente, um dia desse, abrindo um parênteses aqui, ver que estava todo famoso postando café com Deus Pai. Eu disse, menino, ou o evangelho tem alcançado em massa as pessoas, através dessa palavra, ou esse negócio aí está meio deturpado. Aí eu fui atrás de saber, né, o que era o bendito café com Deus Pai. Irmão, não tem nenhum problema, tá? Estão fazendo crítica ao material, à pessoa, não sei nem quem é o autor. Mas eu fui ver, né? Diga, eu quero saber o que é que vê, porque muitos irmãos estavam perguntando, pastor, eu compro esse devocional, não sei o que. Eu não conheço, não, vou olhar o que é isso aí. Aí comecei a dar uma olhadinha no café com Deus Pai. Aí eu entendi porque é que tudo quanto é gente desmantelada na vida, famoso, gente que não quer compromisso nenhum com o Senhor, agora criou o hábito de fazer o devocional diário. Eu disse, rapaz, eu fiquei até contente. Disse, rapaz, graças a Deus o povo está se despertando a ler a Bíblia, a fazer devocional. Aí eu fui lá, devocional, café com Deus Pai. Seja forte. Forças para o seu dia. Encorajamento para as batalhas da vida. Eita, sabe aquele negócio assim? Você vai vencer. Não olhe para os problemas. Olhe para o seu potencial. Olhe para não sei o quê. Ah, está explicado. Por isso que o mundo está gostando tanto desse negócio aqui. É motivacional. É motivação barata. Não tem cruz. Não tem evangelho. Não tem arrependa-se dos seus pecados. Mude de vida. Não adianta você buscar riqueza, sucesso, força para o seu dia. Sem arrependimento não tem. Essas coisas não tem. Por isso que vende como se fosse água entre os ímpios. Não estou dizendo que o material não tem nada que preste. Não é isso, pelo amor de Deus. Não estou dizendo isso. Mas é o aspecto de que, quando o mundo começa a gostar muito de uma coisa, estranho. É igual essas igrejas modinhas de parede preta. Quando o povo começa a gostar demais, porque é maravilhoso, porque se sente numa imersão, porque apaga as luzes, fica só o foco e aquela coisa toda, e o mundo começa a gostar e é atraído, mas não muda de vida, não quer compromisso com o evangelho, não quer compromisso com nada, só quer ir para o momento. Estranho. O mundo odeia o evangelho. O mundo não suporta os crentes. O mundo não tolera essa conversa da gente de que é proibido isso, é proibido aquilo outro, que a gente tem que fazer a vontade. O mundo não odeia. Por isso que às vezes eu fico até preocupado quando, às vezes, por dizer assim, que a gente é parecido com os católicos. De misericórdia, está repreendido, está amarrado. Ah, eu gosto da tua igreja porque lá parece com a católica. Vai para lá com essa conversa. É preocupante isso. Qual a visão que as pessoas têm? Ah, porque o povo lá se veste parecido com a gente, o povo lá frequenta os mesmos ambientes, o povo lá tem o mesmo linguajar, o povo lá tem a mesma coisa. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo. Eu falava até isso com minha esposa sobre a questão da modéstia. Nós não somos radicais no aspecto de a mulher na presidente tem que andar de saia comprida, batendo no chão, com o cabelo do tamanho do mundo, não pode se maquiar. Nós não somos extremistas nisso, que a gente sabe que isso aí é doutrina humana, isso aí é conversa humana. Só que, por outro lado, nós, por vezes, pecamos porque nós não temos identidade de crente. Então, as mulheres se vestem como a mulher do mundo mesmo, é saia curta, é decote, é roupa sensual, colada, torando tudo. Qual a diferença de você, amada irmã e irmão, para o ímpio que vai para a festa? Não tem. Aí, por isso que o católico olha assim e diz, rapaz, eu gosto da igreja de vocês, porque vocês parecem com a gente. Porque não vê a diferença mesmo. Comportamento, palavreado é o mesmo, as piadas são as mesmas. É a mesma conversa. A única coisa que diferencia é porque no domingo ele vai para a igreja. Porque no resto da semana, a conversa, as amizades paralelas no salão de beleza, nos trabalhos, onde está, é conversa secular. Conversa de ímpio mesmo. Mal se fala de Deus, mal se fala de Bíblia. Os crentes nem trazem Bíblia para a igreja hoje. Então, pronto. O que diferenciava os crentes ainda era a Bíblia que carregava de baixo para o domingo. Hoje os crentes não usam mais ela, pronto, está igual ao mundo mesmo. Então a gente tem que ter cuidado, não para nós sermos moralistas. Ah, mas preservar a imagem. Não é isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. Mas é de nós sabermos que a amizade do mundo ela é inimiga de Deus.
Pode passar outra aí, Lucas, tenta caminhar um pouquinho mais. Que é por isso que não é de se estranhar que os cristãos que levam a Bíblia a sério preservam a atitude, no mínimo, cautelosa em relação à cultura. Qualquer cristão que tenha a palavra de Deus com seriedade, como única regra de fé e prática, tem um mínimo de cautela com respeito a qualquer coisa de cultura. Ele não é aquele crente, me permite a expressão, abobanhado, que tudo que faz diz, não, eu vou participar, não tem problema não. Ele é cauteloso. Ele é cauteloso. E aqui nós vamos perceber claramente o porquê que nós devemos ser cautelosos. Porque a nossa cultura, ela está corrompida com o pecado. E você não pode esperar dela coisa muito boa. Ao mesmo tempo em que a Bíblia define o mundo de maneira negativa, ela também admite que existem coisas boas nas sociedades. Eu estou falando aqui de dois extremos. O extremo de que até bater o pé é pecado, e o extremo de que, não, vamos fazer uma festinha, vamos fazer isso, vamos fazer o São João dos Crentes, vamos fazer não sei o quê. Dois extremos perigosos. Aquela frase que eu digo sempre, cuidado nos extremos. O diabo ama ficar nos extremos. Ele gosta. Todo extremismo tem um dedinho de Satanás no meio. Ele gosta de coisa extrema, de um lado ou de outro, porque foge da centralidade da palavra. Então, Deus concede às pessoas, cristãs ou não, capacidades, habilidades, perspicácia, criatividade, talentos naturais para as artes em geral, e nós recebemos de Deus aquilo que a gente chama de graça comum. O mundo, conforme diz a Bíblia Sagrada, é inimigo de Deus. Por outro lado, a gente não pode olhar para o mundo e dizer nada que tem nele presta. Nós temos a graça comum de Deus. Eu não sei se o banco que você e eu estamos nos assentando aqui na igreja foi feito por um crente. Provavelmente não foi. Foi feito por um descrente. Eu não sei se esse equipamento de microfone, de som que tem aqui, de tudo mais que tem aqui, foi feito todos por crentes. Provavelmente não foi. Foi uma empresa. A mesma que produz equipamento de som para a igreja, produz para boates, para som de festa, de rua, para paredão. Talvez seja a mesma empresa que está produzindo para isso aí e tudo mais. O aspecto, irmãos, de que Deus concedeu aos homens da graça comum, nos deve lembrar de que nós não podemos desprezar tudo o que nós temos ao nosso redor. E aí nós temos alguns sinais da graça comum. Um fato bem interessante, eu queria que você abrisse sua Bíblia agora lá em Gênesis 4, que a Bíblia Sagrada nos apresenta sobre isso, é sobre os primeiros instrumentos musicais. Gênesis capítulo 4, verso 21. Nós temos aí, primeiro homicídio, versículo 17, nós temos Caim coabitando com a sua mulher, e no verso 21 e 22, diz assim, o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Aliás, né? 22 agora. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Versículo 21 e 22, eu estava confundindo com 20 aqui na minha Bíblia, fala da criação de duas coisas que até hoje nós utilizamos. Primeiro, versículo 21, instrumento musical, harpa e flauta. Segundo, nós temos aí a menção daqueles que começaram a trabalhar com ferro, primeiro ferreiro da Bíblia Sagrada. E quando a gente caminha um pouco mais, a gente vai encontrar também os fazedores de tenda. Então, perceba uma coisa aí. Não é os descendentes de Sete ou de Abel, que não chegou a ter, que deram origem a isso aqui. Os de Caim. Descendência corrompida, descendência ímpia. Porque a Bíblia Sagrada ela vai ser sempre trabalhada em duas linhagens, né? A linhagem messiânica, a linhagem escolhida, eleita, e a linhagem ímpia, que se opõe à linhagem eleita. A gente vai sempre ter essa briga de linhagem, de descendência. É a descendência ímpia aqui que nós temos, de Caim. Mas estes homens, mesmo sendo descendentes de um homem mau, produziram coisas boas.
Quando você chega lá no Salmo 150, o texto vai dizer claramente: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aí fala dos instrumentos. Com instrumentos de corda, com saltério, com harpa, todo ser que respira, louve ao Senhor. Mas quem foi que criou os instrumentos? Um ímpio, descendente de ímpio. Descendência e linhagem ímpia, oponente à linhagem santa, linhagem de Sete. Mas o que é que a gente percebe aí? A graça comum. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E por causa da sua imagem, da sua semelhança que está impregnada em nós, o homem, mesmo não sendo temente a Deus, ele consegue produzir coisas boas. Então, um artista, um cantor aí que não seja temente a Deus, ele pode produzir uma letra excepcional. E venhamos e convenhamos, viu? Tem alguns artistas aí, alguns compositores do passado, que têm umas músicas mais bíblicas do que esses cantores gospel da atualidade. Sinceramente, os cantores gospels da atualidade, eles são uma tragédia em teologia. Eu consigo comparar algumas letras, estou falando de letra, não estou falando de vida particular de cantor não, porque a gente sabe que o desmantelo é feio muitas vezes. Consigo pegar assim uma letra de alguns cantores do passado, alguns compositores do passado, com alguns cantores evangélicos da modinha brasileira, e encontrar mais teologia nesse aqui que é ímpio do que nesse que se diz crente. Então, o ímpio, ele tem capacidade de produzir coisas boas. E você consome as coisas que os ímpios por vezes produzem. Você não compra só em crente. E nem tudo que se produz no mundo é crente que faz. Não é. O fato é que a gente precisa entender até que ponto os sinais da graça comum, que são dadas por Deus a todos nós, podem ser usufruídas por nós e até que ponto nós devemos ir aqui, já não podemos avançar o sinal. Até aqui nos basta. O próprio Jesus, lá em João capítulo 2, do verso 1 ao verso 11, participou de uma festa de casamento. Paulo, lá em 1 Coríntios 10, eu quero que você volte para esse texto, foi o nosso texto base, vai ser agora o texto também para a nossa conclusão, nos fala sobre a realidade do crente participar ou não de uma celebração, de uma festividade, sendo ele convidado para participar. E aí Paulo deixa bem claro esse aspecto, quando vai nos dizer o seguinte, versículo de número 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntados por motivo de consciência. Então, os crentes da igreja de Corinto podiam participar das festividades de sua família, desde que fossem criteriosos. De que maneira? Paulo vai dizer, comam de tudo sem perguntar nada. Então não fica perguntando, esse acarajé foi sacrificado a que pai? A que entidade? Essa aqui foi sacrificada, Paulo diz, coma de tudo, não pergunte nada. Porque para nós o ídolo não é nada. Depois de feita a oração, o alimento está abençoado, você não vai passar mal, você não vai morrer, só se estiver ruim. Mas você não vai morrer porque você comeu comida sacrificada. Mas não pergunte nada. E se você sabe que a comida é sacrificada a ídolo, por motivo de consciência, não coma. Mesmo princípio se aplica a nós. Se eu sei que a festa ela é um oferecimento ao ídolo, eu não preciso nem perguntar. Eu não vou. Eu não vou. E aqui eu entro, parafraseando, para esse aspecto. O crente pode participar de São João? Eu posso mandar meu menino para a quadrilha da escola? Não. Não deve. Não deve fazer isso, não é por uma questão de moralidade. É para que você ensine ao seu filho, desde cedo, que tais festas, que tais práticas tenham origem pagã e cujo alvo principal da adoração não é Deus, mas é os ídolos. Ah, pastor, mas não vai ter nenhuma imagem de Santo Antônio. Mas por que é feita a festa mesmo? Por conta dele. Então não participe. Eu conversava esses dias com outra mãe, exatamente esse aspecto. Irmã, me diga como vai ser para você explicar seu filho que agora é pequeno e quer participar de uma festa dessa,
que depois ele não poderá participar de uma quadrilha nem de um carnaval. Porque a gente tem que entender muito bem isso. Eu digo assim, meu filho, você pode participar da quadrilha da escola, bota a roupinha bonitinha, vai lá, participa, faz o pazinho para dançar. Quando o seu menino tiver maior um pouco, eu quero saber com que argumento você vai dizer, olha, você participou lá, mas agora você não pode dançar a quadrilha. Mas agora você não pode ir para o carnaval do Zé Puluca. Agora você não pode... Com que argumento? Percebam, irmãos, a questão aqui que o apóstolo Paulo vai trazer é, se eu sei que é sacrificado a ídolos, eu não preciso nem perguntar, eu não como. Eu me abstenho de participar disso. Então, aonde está o nosso limite nessa questão? Nós podemos, nesse período agora, comer de tudo o que nos é proporcionado pela colheita. Pamonha, canjica, munguzá, tudo isso nos é lícito. Podemos fazer a noite da pamonhada, se fizer me chame, em nome de Jesus. A gente pode fazer a noite da canjicada, pode fazer, não tem nenhum problema. Agora, o que eu não devo fazer é tornar isso um motivo para que eu celebre ao santo. Deixa eu dar uma dica muito prática. Tem algum problema nós que somos crentes fazer uma fogueira? Não tem. Está frio, é maravilhoso a fogueira. Cozinhar o milho dentro da fogueira é maravilhoso, show de bola. Assar o milho na fogueira, show de bola. Agora, Paulo vai tratar muito aqui sobre o aspecto de aparência do mal. Você vai fazer na frente de sua casa, dia 23, uma fogueira? Se todo mundo que está acendendo a fogueira, dia 23, é para São João, não faça isso. Não faça isso. Poderá passar alguém que é fraco na fé e dizer, gente, o irmão acendeu a fogueirinha do São João. Eita, o irmão, porque vocês sabem, né, que a maioria dos católicos acende a fogueira. Eu ficava indignado quando era criança, porque às vezes o povo nem participava, mas acendia somente por causa do santo, é sacrifício, é oferecimento. Então não faça isso. Faça isso. Quiser ir lá para o seu sítio, você vai, faz a fogueira, normal, se não tem vizinho, não vai escandalizar ninguém, não vai postar foto em rede social com quadrilha, pelo amor de Deus. Além de ser pecaminoso, escandaliza, pode levar outros a tropeçar. É uma questão de coerência, de sabedoria, de equilíbrio. Paulo vai dizer, olha, todas as coisas me são lícitas, eu posso tudo. Posso até ir para o São João do Caruaru se eu quiser, mas nem todas me convêm. A gente tem que aprender, irmãos, que tem coisas que escandalizam os fracos na fé. Que tem coisa que dá margem à suspeita. É aquela velha ideia, a aparência do mal. A aparência do mal. Eu digo sempre aqui a alguns irmãos, porque de vez em quando a gente gosta de fazer uma carne, um negócio que usa vinho. Eu não compro aqui em Bom Conselho. Não compro. Um dia eu fui comprar as coisas para fazer um bolo para o negócio da safra. Aí tinha um vinho na lista. Eu digo, agora deu bonito. Eu vou chegar no caixa com 2 litros de vinho. Todo mundo me conhece e vai dizer, olha, o pastor está no vinho. Aí eu disse, agora para eu sair dessa aqui? Eu não quero escandalizar o evangelho. Não quero que o povo pense que eu estou me embriagando. Ô moça, me dê aí um vinho para bolo. Porque é para a igreja, fazer um bolo para a igreja. Todo mundo viu, pronto. Ela foi lá, pegou o vinho. E quando eu quero comprar um vinho para fazer uma carne, um negócio ou outro para usar e tudo mais, aí eu tento falar com um crente, ou no mercadinho, ou um canto assim, ou é para fazer essa comida aqui, não sei o quê. Não tem nenhum problema. Mas aquilo que Paulo diz é evitai a aparência do mal. Mesma coisa se aplica com São João. Então, você vai participar de uma pamonhada com a sua família, você pode participar. Mas a sua família vai fazer uma festa, vai fazer uma quadrilha, você não vai. Porque está claramente declarado o motivo da quadrilha, da festa. É encher a cara, é fazer festa para o santo. Então, nós precisamos evitar. A grande questão, pode soltar aí, Lucas, é essa. Aonde que nós temos um limite que separa aquilo que é lícito e aquilo que é ilícito? Até que ponto nós podemos ir? Eu creio, irmãos, que a palavra de Deus é clara em nos mostrar que nós podemos ir até onde nós não escandalizamos o evangelho, nós não fazemos tropeçar o nosso próximo e não desonramos o nosso Deus. Nós podemos ir até esse ponto. Além disso, nós precisamos ter cuidado.
Lá no finalzinho, Lucas, pode colocar, diz assim: não há espaço para transformação, redenção e mudança, pois isso significaria mexer com a identidade cultural dos povos, com a sua maneira de ser e existir. Algumas pessoas dizem assim: não, pastor, mas é cultura, não tem como mudar. Verdade. Mas nós também não podemos fazer com que a cultura se transforme em evangelho, porque há uma incompatibilidade com isso. Nós não podemos, não adianta querer botar de goela abaixo para tornar a cultura um evangelho. Nem sempre é fácil ou possível fazer rapidamente. Por exemplo, a situação dos missionários que lidam com algumas tribos. Nós temos algumas situações culturais que são difíceis de modificar. Conversando com alguns missionários transculturais uma vez, lá no IBN, eles relatando a dificuldade que é, por exemplo, de pregar o evangelho e de começar uma igreja onde a poligamia é permitida. E uma vez eu conversava com o pastor Novar a respeito disso, onde ele teve que lidar com essa situação. Uma tribo especificamente, uma tribo indígena, onde a poligamia era permitida, era ensinada, e todos os homens eram polígamos. Aí ele começa a pregar o evangelho, e esses homens agora começam a se converter. Como é que fica a situação? Deixa as últimas mulheres e fica só com a primeira, certo? Mas todas as mulheres têm filhos. Ele vai continuar sendo pai de todos. Ele fez um casamento público perante todos, com todas aquelas mulheres. O negócio é difícil. Aí nós falávamos sobre as estratégias da modificação de uma cultura, que é algo extremamente difícil. O evangelho será ensinado, o evangelho será pregado. A modificação dessa cultura precisará ser feita a partir daquelas próximas gerações. Mas as situações culturais que de fato são difíceis, precisam de um debate maior, de uma questão mais profunda para a gente analisar. Todavia, nós não podemos esquecer dos princípios que Paulo elenca aqui em 1 Coríntios capítulo 10. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. E quando chega no final, ele vai dizer no versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, talvez uma pergunta que resumiria tudo isso, quanto ao nosso tempo, é: eu estarei glorificando a Deus indo para tal lugar? Eu estarei glorificando a meu Deus, botando uma roupa quadrangular no dia de São João? Não tem problema você usar roupa xadrez. É nossa cultura, a gente tem, é bonita, é moda, faz parte do nosso dia a dia. Mas no dia de São João, você vai botar um chapéuzinho, uma camisa xadrez, vai para uma quadrilha, meu irmão, você está escandalizando, está mostrando que o seu propósito é outro, você está com saudade do Egito. Sim, irmão. Sim, vontade. Às vezes eu também me coloco na situação Uhum. chato, mas eu não sei se participar ou não. Sim. Ontem, Certo. às vezes a gente trabalha num ambiente com principalmente professores, Sim. onde a escola não é como a presbiteriana, Claro. a escola Aham. pública, e às vezes o diretor chega, olha, vai ter a escolinha, uma festinha da criança ali, e como professor, como funcionário daquela instituição, você aí diz, eu quero que todo mundo venha vestido a caráter tudo, porque é a festa da escolinha. Há duas situações. O posicionamento do cristão, aonde para ele, aqui e dali, vai gerar um escândalo, vai gerar um problema, porque veja só, nós temos o aspecto cultural que é muito forte em alguns locais. Algumas coisas que, por exemplo, eu poderia fazer na capital e não soaria como escândalo nenhum, aqui pode surgir, pode soar como um escândalo terrível. Como um escândalo terrível. Existem algumas situações que nós não temos escolhas, como, por exemplo, nós não escolhemos o fardamento de nossa empresa. Quem escolhe é o patrão. Se eu me submeto a estudar ou trabalhar naquela empresa, eu vou usar o fardamento que eles mandam. É igual o dilema que os irmãos ficam aqui com a igreja, com o colégio católico. Você bota seu filho católico, esteja preparado, porque eles vão engolir lá. Você coloca o que quer, mas que eles vão ter que engolir o que diz lá, vão ter, porque aqui é assim. Vai ter que ouvir, porque você colocou lá, vai ter que ouvir. Então, há algumas escolhas que nós fazemos que a gente tem que saber muito bem das consequências e do que nós precisaremos talvez nos abdicar por causa delas. Dentre elas, essa questão do trabalho. Essa questão de vestir ou não o padrão, a farda que a escola manda. Se é um fardamento que a escola lhe dá, eu não vejo nenhum problema.
Agora, se a escola lhe manda você caracterizado de Maria Bonita, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, aí você, como cristão, deve ser, olha, eu sou cristão. Eu não compactuo com essas práticas, eu não vou fazer quadrilha. Aí vem a questão. Eu estou disposto a ser como Daniel e os jovens na Babilônia, ou eu continuarei sendo um crente frouxo, que me amoldo a toda a cultura que o mundo diz? Porque o maior problema hoje nosso não é porque a gente não tem saídas, não tem outra opção, é porque a gente é frouxo mesmo. Porque a gente negocia a nossa fé por qualquer besteira. Facilzinho a gente negocia. Eu sei agora, vai começar o período de campanha, né? Muitos crentes vão negociar o dia do Senhor para correr atrás de um corrupto. Nós negociamos os nossos valores cristãos assim, ó. Mas é porque eu preciso. É verdade. Você precisa tanto que você esquece que a sua maior necessidade é do seu Deus, que lhe ordena um princípio regulador. Problema, irmãos, maior, com a cultura é o nosso afrouxamento. Porque a gente não quer incomodar, a gente não quer ser diferentão, a gente não quer dizer um não, porque a gente se curva. O mundo diz assim, olha, bote o chapéu. Sim, senhor, eu boto. É pelo meu salário? Eu boto. Você tem que ir para a quadrilha. É pelo meu salário? Eu vou. Você precisa ir para a missa. É pelo meu salário? Eu vou. E Deus? Não, depois eu me acerto com ele. Esther, Mordecai, Daniel, seus amigos, Paulo e tantos outros morreram, mas não negaram sua fé nem negaram os seus valores. O problema é que nós somos frouxos demais. A gente vai até para a missa, tem crente para a missa de 7º dia, de 8º dia, de um ano. Isso é absurdo, irmãos. Isso é um absurdo. Participar de culto aos mortos. Participar de idolatria. Por quê? Para não desagradar meu familiar. Aquele que não me ama, diz Jesus, mais do que seu pai, mais do que sua mãe, não é digno de mim. Então você, meu irmão, minha irmã, que ama mais os seus amigos, os seus familiares, preferindo a pecado do que ao Senhor, diz Jesus, não sou eu não, viu? Você não é digno de mim. Terminar essa história, quem tiver pergunta pode fazer, não que demore por causa da hora da reunião. Tinha uma irmã vizinha à nossa casa, lá noutra cidade, que os filhos não eram crentes. Ela era crente e a casa era dela. Aí os filhos chegavam, fazia a maior algazarra na casa dela, era bandeira, era foto de Santo Antônio, era bebedeira, era fogueira na frente da casa dela. Eu disse, irmão, o que é isso aí? Não, pastor, porque o senhor sabe, né? Meus filhos não são crentes. Eles vêm passar o meio do ano de férias aqui em casa. E eles querem fazer a festa certo. Manda eles fazer a festinha deles na casa deles, que a casa é sua. A irmã incomodada porque sabia que estava errado, encher a casa de bandeira, botar foto de santo, retrato de santo na casa, fazer fogueira, botar paredão na porta da... Ela sabia que estava errado, mas para não desagradar os meninos, vamos fazer. Eu disse, irmã, quem manda na sua casa é a senhora. Estabeleça o princípio da palavra na sua casa. É igual quando a gente recebe parente em casa, irmãos. Na minha casa não tem cachaçada. Aí vem um parente para minha casa, eu posso beber? Não pode. Não pode. Ah, mas vá beber na sua casa. Vai encher sua cara lá. Mas muitos, para não desagradar, não, deixa, pode. O nosso maior problema é a nossa frouxidão. É por isso que o mundo olha para a gente assim, está vendo aí? É? Igual a gente. Eu gosto da igreja de vocês parecem católicos. A gente precisa, irmãos, ser mais firmes em nossas posições. Você pode ir para trabalhar de camisa de xadrez, se sua empresa lhe der a camisa de xadrez, não tem nenhum problema. Não é a camisa xadrez que vai lhe botar no inferno e lhe condenar, não. Você pode, como professor, acompanhar ali na sala, na escola, porque você tem que estar dando seu expediente lá. Mas você não vai ser organizador. Você não vai participar de confraternização extra, que o foco é dançar quadrilha. Você não vai participar de eventos extras, que você pode muito bem dizer, não, não vou. Para não chatear o colega, para desabonar, que é isso, irmão. Se preocupe em glorificar a Deus. Eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Um cristão equilibrado, que conhece bem sua Bíblia, que teme ao Senhor, ele vai saber muito bem, através do Espírito Santo, dizer, não, isso aqui eu acho que já é demais.
Não, isso aqui não tem problema. Agora isso aqui já tá pesando. O Espírito Santo, ele nos direciona, ele nos clareia, ele nos leva a termos bom senso nas nossas decisões. Então, mais do que uma questão de emprego, de cultura, não sei o quê, seja firme nas suas convicções. Sabe o que Daniel disse? Eu não vou me contaminar com as iguarias da Babilônia. Pode botar aí, mas eu não como. Não, mas eu não como. Tem outra opção aí? Tem, pronto, eu quero outra opção, mas essa aqui eu não vou comer. Então seja firme também em sua posição. Em tudo, em tudo. Agora no São João, na época da eleição, o prefeito, o deputado quer que você vá correr. Diga, olhe, você não vai me levar para o céu, não. Vá com sua micareta caminhando para o inferno sem Deus, que eu vou me agarrar ao meu Salvador. A gente tem que ser mais firme na nossa posição. O problema é que a gente é crente barato. Já viram essa? A gente negocia nossa fé assim, ó. Rapidinho a gente está negociando nossa fé. Rapidinho. Eu só imagino uma perseguição estourando. Como é que nós reagiríamos? Porque se com coisas tão banais a gente já baixa a cabeça, imagina uma perseguição. Irmãos, o peneirão de Jeová, como diz os pentecostais, ia deixar bem pouquinho crente. Bem pouquinho crente. Porque nós negociamos nossos valores assim, rapidamente. A gente trata a fé como algo barato. Depois eu acerto com Deus. Dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Pode fazer sua fogueira na sua casa, dentro do seu quintal, no seu sítio. Não acenda no dia 23 ao santo. Se for, vá para o sítio longe, para ninguém pensar que está acendendo ao santo. Não tem nenhum problema, não. Pode soltar os traquezinhos com a criança, não tem problema. Agora não vai participar de quadrilha. Não vai para um evento onde as pessoas estão dançando quadrilha. Não convém, não é legal. Sinceramente, eu não entendo como é que alguns crentes conseguem ficar num ambiente com som mundano alto, estourando. Sinceramente, eu fico incomodado se eu chegar no restaurante e tiver uma música alta. Quem dirá um paredão lá, bom, 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 e o crente lá na mesa como se tivesse tudo normal. Tudo. Dá um incômodo gigante aqui no coração da pessoa. Como é que a pessoa, além de achar normal, participa e até incentiva um negócio desse? Não. Faça a diferença. Faça a diferença. Tá bom? A gente vai falar mais sobre isso, que eu percebi que há algumas dúvidas ainda pairando no ar. A gente vai falar mais sobre isso depois, então. Vamos ficar em pé e orar? Que a gente, em nossa assembleia, pedir uma mesinha para colocar aqui na frente, né? Senhor amado, nós te agradecemos por esse momento, pelo privilégio de tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque a tua boa mão tem se estendido sobre cada um de nós. E até que o Senhor tem nos sustentado. Sabemos, ó Deus, quão difícil, quão vastas são as lutas, quão tenebroso é esse mundo. E como, ó Deus, por vezes nós somos levados a situações indesejadas. Mas em todas as situações nós pedimos que o Senhor, com o teu Santo Espírito, nos oriente, para que não sejamos pedra de tropeço nem de escândalo, mas que também não venhamos ser fracos na fé e se escandalizar com tudo. Para que não sejamos, ó Deus, meramente religiosos, preocupados com a aparência, mas que ao mesmo tempo possamos, com o nosso coração, voltados para o Senhor, tementes a Ti, possamos ter cuidado, zelo, para que não venhamos a Te desonrar, para que não venhamos a Te desobedecer, para que não venhamos a negligenciar a Tua lei, a Tua palavra, o Teu nome, por desejos, por interesses pessoais. Que possamos, ó Deus, estar disponíveis a glorificar a Ti em todas as coisas. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém.